No meu livro Filosofia do Direito, eu faço do conceito de Aristóteles uma fórmula, vocês vão entender. Justiça é qualquer coisa que não esteja nem na carência, nem no excesso. Esta fórmula, agora os senhores conseguem entender qual é o conceito de Aristóteles sobre justiça. Justiça é qualquer coisa que não seja nem carência, nem excesso. Muito bem. Portanto, a medida do justo é altamente variável, porque carência e excesso são conceitos que podem ser aferidos somente em condições concretas. Eu dou um exemplo no livro de Filosofia do Direito, e nas minhas aulas, e todos aqui vão entender, eu vou usar também para cá. Eu moro na beira do rio Amazonas, numa comunidade ribeirinha de 10 casas, na beira do rio Amazonas. Neste dia de fevereiro de 2016, na beira do rio Amazonas, eu tenho a ideia de pegar uma borracha, um motorzinho, enfiar a borracha no rio Amazonas, na frente do rio Amazonas é meu casebre, eu faço um chafariz. Põe a borrachinha para cima e fica saindo água o dia inteiro, dia e noite, ligado num motorzinho. A pergunta é justo fazer um chafariz no rio Amazonas? Olhem que nós respondemos pela filosofia moderna do modo exatamente contrário do que respondia o antigo. A cabeça de todas as senhoras e todos os senhores foi programada para responder de outro jeito. É a resposta capitalista. Olhem como Aristóteles responde. É justo eu pegar água e usar na beira do rio Amazonas? Nós temos a tendência de achar que justiça é normativa. Nós vamos pegar uma norma do Departamento de Água e Esgoto que vai dizer o seguinte: justiça da água é usar X litros de água por dia. Ponto. Baixa o decreto do governador dizendo que, na falta d'água, agora virem-se. Ok. Para nós, justiça é se nós seguimos ou não seguimos uma norma. Aristóteles é chocante, porque ele vai nos dizer o seguinte: justiça não tem relação nenhuma com norma. Não tem. E ele desmonta toda a inteligência de um jurista sobre o mundo. Justiça tem a ver com situação, não com norma. A medida do justo é situacional. Em termos de história do pensamento jurídico, muitos chamam isso por justiça casualística, que é só dos antigos, os modernos não têm. Eu tenho água no rio Amazonas. Observem o que eu vou falar. No rio Amazonas eu gastei 1000 litros de água por dia. Com a borrachinha lá e um motorzinho forte, fica saindo 1000 litros de água por dia do chafariz na beira do meu casebre. Muito bem. A pergunta é, isto é justo ou injusto? Observem, meus senhores, que a pergunta de Aristóteles só se responde assim. Usei 1000 litros de água por dia. Alguém por lá ficou sem água? Pergunta de Aristóteles do justo é uma situação de carência e excesso. Usando 1000 litros de água, alguém deixou de ter água na beira do rio Amazonas? Não, porque 1000 litros de água na beira do rio Amazonas tem água para todo mundo. Pode fazer todo mundo um chafarizinho na beira do rio Amazonas. Ou seja, 1000 litros de água não é excesso, de tal sorte que ninguém entrou em carência. Eu corto a cena. Neste dia de fevereiro de 2016, que falou aqui esta plateia, um sheik no deserto do Saara tem um oásis. É uma pocinha d'água lá. Lá moram 1.500 famílias. O sheik do deserto do Saara, hoje, dia de hoje, mesmo dia que alguém fez o chafariz na beira do rio Amazonas, ele resolve colocar uma borrachinha no oásis e dizer: aguentem aí 1.500 famílias, que eu, como dono do oásis, vou fazer um chafariz. 1000 litros d'água por dia. Imediatamente o chafariz, o oásis seca. E 1.500 famílias passam sede. Chega a seca. Seca em São Paulo chama carência hídrica. Né? No Nordeste chama seca. Até um dia que invertam governos, aí chamará seca aqui e carência hídrica lá. Muito bem. Observem, meus senhores, se alguém faz chafariz no deserto do Saara, imediatamente o povo passa sede. Conclusão, no deserto do Saara, qual é a distribuição justa de água? A distribuição justa de água é isto. E no rio Amazonas, a distribuição justa de água é isto. Vocês conseguem visualizar o que estou dizendo? Não é X litros d'água por pessoa, é uma situação. Aqui a distribuição é muito pouca, a diferença entre quem tem menos e quem tem mais. Aqui no deserto do Saara. No rio Amazonas, eu posso brincar com a água que não estou tirando de ninguém. Conclusão de Aristóteles: justiça se mede pela economia.
pela riqueza de fato existente. E é uma distribuição. Então ele está seguindo Sócrates e Platão. Eu tenho que dar água para quem não tem. Quanto? Quanto for necessário para cobrir sua carência. O dia em que todos os seres humanos tiverem um teto digno, eu posso ter 2? Sim. Eu posso ter 14? Sim. Azar é seu que vai limpar 14 tetos. Mas enquanto os seres humanos não tiverem teto, uma pessoa ter uma mansão e outra morar na favela é injusto. Os senhores entendem o que estou dizendo? Exemplo 2. No Japão, eu tenho aqui minha querida Lidiane, que acabou de chegar de lá. No Japão, morar em 20 metros quadrados já é quase uma mansão. Em 100 metros quadrados em Tóquio é uma baita de uma mansão. Por quê? Porque Tóquio é uma cidade que foi erigida no meio de montanhas, sobra pouco terreno, e não tem espaço mesmo para colocar não sei quantos, cento e tantos milhões de japoneses naquelas 4 ilhas. No Brasil, cidade de São Paulo, tem terreno de esquina que não tem o que fazer, derruba uma casa, faz estacionamento, sobra terreno por tudo quanto é lado. A cidade de São Paulo tem um território vasto para colocar gente. Muito bem, eu posso dizer no Japão que justiça seja dar 12 metros quadrados por pessoa, porque é o que tem para dar. Então, um tem 12, e uma família que tiver 6 filhos em Tóquio, eu dou 22 metros quadrados. É o jeito que eu tenho de não ter carência nem excesso. No Brasil, eu podia dar 22 e 257. Porque o problema não é falta de terra, de espaço. Mas tem uma questão, meus senhores. No Brasil, nós temos quem tem 500, 794, quem mora na Vila Nova Conceição tem 973 metros quadrados, quem mora não sei aonde tem 1.273, e tem gente que não tem nada. Vai dizer Aristóteles, injustiça. Porque alguém está em carência. Enquanto alguém estiver em carência, o resto, alguém está em excesso. Quem é o justo não é quem dá 20 metros quadrados por pessoa, não é uma medida matemática. É quem toma uma situação e vai dizer, no Japão é o que eu tenho para dar, 10 metros quadrados. Em São Paulo eu tenho 29 metros quadrados para dar, tenho. E se eu moro, desculpa o termo, na minha terra natal, que é Catanduva, eu tenho um pasto lá que está em cana de açúcar, se eu desmatar aquela cana, cortar aquela cana e queimar, dá para morar em 253 metros quadrados. Pindorama, então, que é do lado de Catanduva, eu faço 1.000 metros quadrados por pessoa. Quem é de Pindorama se sentiu ofendido. Muito bem. Não tem aula, não está sendo passada para todos, né, esse curso. É só presencial. Mas sempre tem alguém que vem falar, eu sou daquela região, no final. Né? Parabéns, eu sou de Santander, eu odeio Pindorama. Tem essas coisas. Muito bem, meus senhores. O que eu estou dizendo para todos é que nós temos aqui uma distribuição distinta de carência e excesso, mas toda ela é social. Eu não penso em quem tem registro de cartório de um imóvel, eu penso em todos. Agora vem o genial Aristóteles. Quem é o justo? Juiz, magistrado, advogado, ser humano que não é jurídico, que não tem vida jurídica, profissional jurídica. Qualquer um é justo somente numa condição. Quando ele tira do excesso e dá para o carente. Quem tira de quem tem mais e dá para quem tem menos. Então Aristóteles vai dizer que a justiça tem um tipo. Os senhoras e os senhores vão entender o que eu vou explicar aqui. Tal qual tipo penal tem um verbo. Os senhores se lembrem das lições do direito penal, ou até quem trabalha na área penal. Cada tipo penal tem um verbo. O homicídio é matar alguém. Roubar alguém, o roubo, etc, etc, etc. Cada tipo penal se identifica por um verbo. Aristóteles vai dizer que cada virtude se identifica por um verbo. Paciência é suportar. Alguém fala e eu escuto. É o verbo da paciência. Honradez é dignar-se nas condições humanas, e que assim vai, cada verbo identifica uma virtude. O verbo da justiça, agora é o clássico, é a mais importante definição da história do que a justiça, vai dizer Aristóteles, o verbo da justiça é dar. É o que identifica a virtude do justo. Tanto é que os romanos, que não tinham vontade nenhuma de fazer filosofia, nem se preocupavam com isso, pegaram Têmis de que misturaram e dividiram por 2, deu a deusa Justícia. Os romanos, que não tinham definição nenhuma do que era justiça, copiaram a de Aristóteles, é cópia literal. E os romanos definem assim no direito romano, e até hoje vem para as faculdades de direito. Justiça é dar a cada um que é seu. O verbo da justiça é dar. Quem descobriu que o verbo da justiça é dar é Aristóteles.
O verbo que identifica a virtude do justo é dar. E o que é dar? Dar é isto. É tirar de quem tem em excesso e dar para quem tem carência. Observem, meus senhores, que até hoje o Poder Judiciário, o Dr. Paulo pode me confirmar isto, o Poder Judiciário vem das tradições linguísticas e verbais de tempos seculares e milenários do passado, e a pessoa ainda vai dizer o seguinte: eu vou fazer uma sentença, ou vou aqui escrever um acórdão, eu vou distribuir justiça. É exatamente a expressão de Aristóteles: dar justiça, distribuir justiça. E distribuir justiça quer dizer fazer uma sentença. É isso. Mas a gente vem com a acepção antiga do termo justiça, dar. Muito bem, meus senhores, o último termo. Se justiça é dar para quem tem carência de acordo com uma percepção social, não de acordo com uma norma, não é X metros quadrados por pessoa, é a situação que gera isto, então agora vem o conceito fundamental. Onde está a virtude? Virtude, meus senhores, os medievais, lendo Aristóteles, escreviam isto em latim: virtus in medium. Virtus in medium. Ou então, na pronúncia correta do latim, virtus in medium. Dado que virtus é um latim vulgar. Virtus in medium. Tradução de virtus in medium para o português: a virtude está no meio. Isto sempre foi ensinado por todo lado. Aristóteles nos ensinou que a justiça está no meio, a virtude está no meio. Exatamente por quê? Se eu tenho uma pessoa passando fome e outra que tem mais do que a sua boca, tem mais comida que a sua boca pode comer, eu tenho injustiça. Onde está a justiça? Está no meio. Nem na carência, nem no excesso. Quando eu tiro de quem tem excesso para quem tinha em carência, eu tenho o meio. A virtude está no meio, nunca nas pontas. Se eu tenho uma sociedade na qual 1% tem 50% da riqueza e 99% da sociedade tem o resto, vejam, é quase absurdo pensar na hipótese de eu chegar numa sociedade na qual 1% das pessoas tenham 50% da riqueza e o resto se vira com a metade. Essa sociedade existe? Sim, o mundo hoje. Estatística de 2016. 1% do mundo tem 50% da riqueza. E querem mais? 40% da riqueza do mundo pertencem a 36 pessoas. Se forem demandadas, se o Poder Judiciário de qualquer país do mundo for demandado pelas 36 pessoas dizendo: eu possuo 7 bilhões de dólares, alguém invadiu um terreno que é meu, qualquer Poder Judiciário do mundo mandará sair daquele terreno a pessoa que invadiu, nunca se fala ocupou. Por quê, meus senhores? Porque no final das contas a nossa justiça é dizer: se um tem, azar do resto. Nós nunca medimos por meio, nem por carência, nem por excesso. Nós medimos por norma. Se a norma falou que quem registra é dono, quem não registra não é dono. Muito bem, está dado. Nossa justiça é normativa, não é Brasil. Todas as sociedades capitalistas são normativas. E Aristóteles está dizendo que a justiça não é normativa, ela é situacional. Ela é observada a partir de condições concretas. Este homem é genial. A sua filosofia do direito durou séculos e milênios, até que chegou o capitalismo e Aristóteles foi jogado no lixo. E hoje, basicamente, ele disputa o panteão de odiado mor junto com Platão, seu mestre. Eles entram no mesmo bloco dos odiados da história. Vou mostrar na próxima aula quando chegará o bloco dos louvados. Serão exatamente aqueles que disseram: se você é rico e você é pobre porque Deus quis. Foi tão louvado quem falou isto que virou santo. Enquanto Platão e Aristóteles, um foi preso, o outro foi exilado, e o mestre dos dois morreu. Nossos heróis, portanto, já disse uma música, morreram. Não foi de overdose, mas enfim, morreram. Foi de overdose de ideias.